Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e vamos falar sobre quadrinhos, lógico, como salvar os quadrinhos, se é que tem salvação. Bom pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre puxar um tema na verdade bem interessante e talvez dê uma grande discussão positiva, lógico, nos comentários e quem sabe também alguém venha com uma solução, pelo menos proponha soluções. Como salvar os quadrinhos. Pessoal, falar sobre histórias em quadrinhos é muito complicado. Eu não tenho a solução, por exemplo, de como salvar as histórias em quadrinhos, como fazer que as pessoas leiam cada vez mais histórias em quadrinhos, comprem cada vez mais histórias em quadrinhos, que os preços, lógico, caiam, ou até mesmo que as editoras publiquem mais quadrinhos para todas as idades. As ideias, pessoal, elas são muitas. Eu vejo muitas pessoas comentando, propondo, mas nada que de fato é certo. Fazer isso vai fazer com que os quadrinhos melhorem aqui no Brasil ou que se popularize. É muito difícil, é muito complicado porque não é algo que já esteja, ou pelo menos esteve enraizado na nossa cultura. Muitos comentam sobre quadrinhos na escola. Precisamos de mais quadrinhos nas escolas. Eu acho que é uma solução, mas não vai resolver o problema. Por quê? Porque eu trabalho na escola e dentro das escolas tem quadrinhos, porém são quadrinhos de literatura. As pessoas, os alunos na verdade não gostam, ou boa parte dos alunos não gostam de literatura, então com certeza ele não vai pegar um quadrinho, não vai fazer a leitura desse quadrinho por livre e espontânea vontade. Não em todos os casos, tem alunos que procuram, leem, mas a grande maioria não. Ah, Edício, mas aí tá o problema. Se os alunos não têm interesse, por exemplo, em quadrinhos de literatura, por que não colocar mangás nas escolas? Naruto, One Piece, quadrinhos de super-heróis, Batman, Homem-Aranha, esses quadrinhos que chamam a atenção dos alunos. Eu acho que é importante ter, mas eu não sei também se tivesse, mudaria a situação atual. E eu vou falar isso com uma certa propriedade porque eu venho trabalhando histórias em quadrinhos na escola desde o começo do ano. Como já mencionei para vocês, eu doei uns 150 mangás para a escola, alguns quadrinhos de super-heróis também. No começo foi uma maravilha, diversos alunos transitando com essas histórias em quadrinhos, fazendo as leituras, pelo menos eu vi os alunos lendo esses quadrinhos no intervalo, levando para casa, mas em pouco mais aí de 5 meses, eu acho que tem 5 meses que eu fiz esse projeto, não tem mais nenhum quadrinho na escola. Os mangás que eu levei para a escola sumiram, né? Os alunos não devolveram. Aí está outro problema. Mas também eu até sumi ali no início do ano porque eu quis fazer um projeto junto com uma outra professora da escola, da sala de leitura, a professora Luciana, criar uma eletiva, ou melhor, criamos uma eletiva sobre leituras em quadrinhos e também criação de histórias em quadrinhos, e esse projeto chamava essa eletiva, na verdade, Quadrinhos em Ação. No começo dessa eletiva os alunos ficaram maravilhados, muitos alunos felizes, vamos criar histórias em quadrinhos, enfim, todos eufóricos, mas isso foi só ali no começo, quase até a metade, porque quando nós começamos a passar para os alunos que para criar uma história em quadrinho precisa fazer um roteiro, aí nós, professores, fazíamos a leitura desse roteiro, corrigíamos alguns erros, alguns não, vários erros. A história precisa ter começo, meio e fim, separar os personagens. Essa parte, entre aspas, chato dos quadrinhos, isso começou a trazer um desinteresse dos alunos e o final do projeto não foi tão interessante assim. Boa parte das histórias que os alunos entregaram não estavam boas, muito porque os alunos eles não queriam fazer um roteiro. Quando nós fazíamos a correção a primeira vez, ok, vamos refazer, mas a segunda, a terceira vez já não refazia, ou pelo menos não entregava um bom material. E esse processo de criar um roteiro, de escrever um roteiro, ler o roteiro, sei lá, várias vezes até chegar em um ponto que ele fale, esse roteiro tá bom, é muito desgastante para o aluno porque ele não tem uma base, ele não gosta de ler, ele não gosta de escrever, ele gosta de desenhar e acha que só o desenho vai resolver toda a situação e vai conseguir fazer uma história linda. Então entender esse processo eu acho muito
desgastante para o aluno e como para nós professores também, de tentar colocar isso na cabeça do aluno. Não, você precisa fazer um roteiro, você precisa escrever um roteiro, você precisa ler esse roteiro, mostra para nós que nós somos os editores, nós vamos aprovar o seu material. Os alunos não entendem. E nesse semestre, o segundo semestre, nós vamos voltar com esse projeto, porém vamos oferecer para um outro público, não vamos pegar os mesmos alunos, vamos pegar outros alunos. Alguns desses alunos estão completamente interessados. Falamos sobre a importância da leitura, sobre a importância do quadrinho. Queremos alunos que optem por uma boa leitura, para uma boa escrita. Tem a parte criativa, sim, mas antes da parte criativa tem toda uma parte teórica de estudo de roteiro, escrever um roteiro, correção de roteiro, até criar a sua história. Então nós estamos educando, pelo menos vamos educar esses alunos de uma forma um pouco mais específica para obter os melhores resultados. Bom pessoal, na minha opinião, só introduzir os quadrinhos na escola vai ajudar, mas não vai resolver o problema. Precisamos de toda uma parte educacional, de educar esses alunos, fazer que eles entendam de fato a importância da leitura, da escrita, porque senão os alunos eles não vão ler, eles não têm esse interesse, eles estão ali, entre aspas, obrigados na escola. Infelizmente o Brasil ele está, sei lá, 100 anos, 200 anos ou mais atrasados comparados aí a outras potências. Infelizmente, para nós termos assim um número de pessoas, de leitores assim significativos aqui no Brasil, isso vai demorar, vai demandar anos. A escola, lógico, vai ajudar, é um pontapé, talvez o pontapé inicial para tudo isso, mas precisa de um apoio nas casas, precisa de um apoio também, lógico, nas escolas, mas também tem que partir dos estudantes, dos alunos, das pessoas em quererem ler cada vez mais, entender a importância da leitura, senão nós vamos estar sempre falando sobre isso e nunca chegando em uma solução. Quando eu falo para as pessoas que eu gosto de histórias em quadrinhos, que eu tenho um canal no YouTube de histórias em quadrinhos, as pessoas me olham um pouco estranho. Histórias em quadrinhos, por que você gosta disso? Que histórias você gosta? Não é normal ler histórias em quadrinhos aqui no Brasil. Ou melhor, o que era para ser normal não é normal. É preciso mudar a mentalidade das pessoas que ler histórias em quadrinhos é divertido, você aprende muito lendo uma história em quadrinho. Enfim, tem diversos benefícios, eu não vou falar todos aqui porque não vem ao caso, mas ler histórias em quadrinhos não pode ser anormal aqui no Brasil. Atualmente, para as crianças, adolescentes, jovens, adultos, enfim, para todo o público, fazer uma leitura é muito complicado porque o universo que conspira ao nosso redor chama muita atenção. Isso aqui é um inimigo das pessoas. A todo momento começa a tocar, é uma chamada, é um vídeo, é TikTok, o videogame chama muita atenção do público. Por exemplo, às vezes eu tenho que dividir o meu tempo. Eu vou jogar videogame, vou fazer as minhas leituras, vou ler as minhas histórias em quadrinhos, vou produzir os vídeos aqui para o canal. Para produzir os vídeos aqui no canal eu tenho que ler, mas eu não gosto de ler forçado, sabe? Eu tenho que ler para poder criar um assunto, não. Eu faço porque eu quero mesmo. Eu gosto de ler histórias em quadrinhos porque eu quero, porque eu gosto. Mas como colocar isso na cabeça de uma criança, de um adolescente? Se tem um celular, se tem vídeos, tem diversas coisas que chamam a atenção dessas pessoas mais do que uma história em quadrinho. O que é história em quadrinho? Boa parte nem sabe o que é isso. Eu gostaria muito que vocês comentassem o que vocês pensam sobre isso. Será que o que eu falei aqui é interessante, não é interessante, tá certo, tá errado? É minha opinião. Se você for contra, pode responder aqui nos comentários. Propõe ideias, o que vocês acham que o que podemos fazer para poder melhorar ou não, enfim, comentem e vamos debater nos comentários. Bom pessoal, mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo. Curte, compartilhe, se inscreva, não deixe de comentar. O seu comentário, a sua opinião é muito importante, mas muito importante mesmo para o crescimento desse canal. Até os próximos vídeos, um abraço, fui!